Olá, tudo bom com você? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Meu nome é Adriano, eu sou advogado, sou de Sergipe e nesse momento eu quero trabalhar dando continuidade ao Código Civil, tratando sobre bens. O que são bens? O Código Civil retrata que bens podem ser bens móveis e bens imóveis. Bens são coisas úteis ao ser humano. Bens é aquele que tem expressão com valor econômico. Os bens imóveis, por exemplo, nós temos o exemplo do solo. É algo imóvel, algo que fica fixo. Ele não se movimenta, não se transporta. Os bens, eles podem ser incorporados de forma natural, como por exemplo uma árvore que fica no solo. Ou bem também ele pode ser artificial, como por exemplo aquele bem que fica agregado ou tem uma aderência no solo. Um desses exemplos é a feira de Caruaru, onde ficam aquelas barracas ficam em cima do solo e fazem aquela feira e não se desmancha em nenhum momento. Isso é bem imóvel por aderência, o denominado artificial. Não se deve também levar em consideração que os bens móveis que se removem, eles continuam sendo imóveis. Ou seja, que incongruência é essa? A exemplo daquelas palafitas. A gente vê aquelas pessoas que têm casa em cima do rio. Exemplo do Pará. A exemplo de São Paulo, pessoas que têm casa em cima de um córrego. Essas casas elas não deixam de ser imóvel por elas não estarem tão fixas ao solo. Elas continuam sendo imóveis. Materiais de uma construção, como por exemplo uma areia, um piso, se aquele material for para o uso da construção, ele é considerado como material imóvel. Interessante, e o piso, por mais que você venha removê-lo, ele continua sendo imóvel, ele não é móvel. Isso é o entendimento da lei. Todo bem imóvel, ele deve ser escriturado. Se você comprou uma casa, por exemplo, sensato é ir no escritório de registro imobiliário, RI, e lavrar uma escritura. Ou um contrato particular de compra e venda, dependendo do valor do imóvel, for um valor pífio. E os bens considerados móveis? Os bens considerados móveis, eles são adquiridos por meio da tradição, que é a entrega do bem, que é a entrega da coisa. Esses bens, eles são suscetíveis de movimentos. Eles acabam tendo uma movimentação, eles saem daqui para lá, mas essa movimentação não pode fazer com que a essência, a pureza, ou venha alterar a destinação econômica do bem. Caso não, ele vai perder o seu valor. Esse bem móvel pode ser um celular, o gás, pode ser um avião, pode ser um navio. Mas quais são as características dos bens móveis? Os bens móveis eles podem ser de direito real. É aquele bem que você pode hipotecar, pode usufruir, pode. Você é o proprietário dele, você pode dar qualquer destino que você quiser, pois você tem a propriedade desse bem móvel. O bem móvel pode ser também a energia. A energia é considerada como gás, a internet, como um bem móvel. Direitos pessoais de caráter patrimonial, como você tem um quadro de grande valor. Lembrando que bens móveis, o único imposto que você pode pagar é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Já se você tem um bem imóvel, você vai pagar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Temos os bens por natureza. Esses bens por natureza são aqueles que se movimentam de forma natural. Por exemplo, um semovente, um boi, uma vaca. E também uma cadeira, quando você tira daqui e coloca em outro lugar. Temos os bens móveis que são destinados por lei específica, como por exemplo o direito autoral, o direito à energia. Temos os bens móveis por antecipação. O que seria esses bens móveis por antecipação? Bens móveis. Ele está lá no solo fixo, mas por um determinado momento, um momento curto. Com um plantio, por exemplo, de coentro. Você tem lá plantio de eucalipto, que você sabe que aquelas árvores vão ficar ali alguns meses e ela vai servir para o destino de papel. Bens fungíveis. Bens fungíveis são aqueles
Bens que você pode substituir pela mesma quantidade, pela mesma qualidade, pela mesma espécie. Por exemplo, você pode substituir uma nota de R$ 2. Esses são bens fungíveis. Você pode substituir 12 ovos de galinha de capoeira por outros 12 ovos de galinha de capoeira. Ou seja, a gente vê muito isso. Me empresta aí 12 ovos, depois eu te pago. Esse depois eu te pago se chama um contrato de mútuo. Vai lhe devolver futuramente esses 12 ovos. Bens infungíveis. Bens infungíveis, já disse, são aqueles bens que você não pode trocar por outro. Porque se você trocar por outro, ele não vai ter a mesma espécie. Ele não vai ter a mesma qualidade. Imagine você que tem a proprietária de uma vaca holandesa, que ela lhe dá 30 litros de leite, e você vai trocar por outra. E se a outra não der os 30 litros de leite? Outra questão, você tem uma obra de arte, feita por um famoso. Você vai substituir essa obra? Ela não se substitui. Não existe 2 quadros da mesma cor, do mesmo jeito, do mesmo formato. Então você não vai. O que você pode fazer, por meio de um contrato de comodato, ceder o seu bem, sendo que você recebe ele de volta posteriormente. Um relógio simples, ele pode ser fungível. Eu posso ter um relógio preto eu posso receber outro da mesma cor, do mesmo peso, da mesma marca. Mas se esse relógio preto, ele tiver, por exemplo, um brasão da minha família, ou ele tiver lá escrito lá uma assinatura de alguém, esse relógio ele deixou de ser fungível, pois eu não vou poder trocar ele por a mesma espécie, pela mesma assinatura. Ele passou a ser infungível em razão da peculiaridade desse relógio. Bens divisíveis. O nome já diz. Divisível porque você vai dividir. Essa divisão essa fração não vai alterar o seu bem, não vai alterar a essência. Ele continua sendo diminuído, porém o valor econômico permanece. Não houve uma perda considerável. Mas a lei tem a arte de estipular se esse bem divisível ele torna indivisível. Ou contrato entre as partes, ou a própria lei trata sobre essa questão. O bem divisível é aquele que você não fraciona. Imagina você fracionar, dividir um carro. Você vai dividir um relógio. Esses bens eles podem ser também singular. E o que é singular? É um bem que ele está ali reunido mais outros e que ele faz um todo. Ele é singular, porém ele tem várias características deles que faz com que ele fique reunido. A exemplo, um caderno. Um caderno ele é feito pela capa, que é um material duro, resistente. Ele tem uma espiral, que geralmente é feito de ferro, alumínio. E a folha, que é fina. Então, os três elementos, ele tem a condição de fazer o caderno. E os bens coletivos? Bens coletivos, ele tem uma destinação unitária. Ele tem um fim. Por exemplo, os animais. Você tem um rebanho dos animais. Com esse rebanho lá, ou você tem uma frota de carro. É algo coletivo que tem um destino unitário, tem um fim específico. Já o singular, ele é algo coletivo, mas distinto. Porém, um depende do outro. Como, por exemplo, o caderno. O caderno depende a folha de papel em si, ela depende da capa, para dar mais uma resistência. Bens consideráveis. Bens consideráveis quer dizer que o bem principal é aquele bem que ele sobrevive sem necessitar de nenhum outro por perto. Esse bem, ele existe sobre si. Por exemplo, o solo. O solo, ele não precisa de nada, ele está ali. Mas a árvore precisa do solo. Então a árvore é algo acessório. E o principal é a terra. A terra é o principal. As benfeitorias. O Código Civil retrata 3 tipos de benfeitorias. Benfeitoria é os gastos em um bem. Se você valorizou esse bem, mantendo aquele patrimônio, por exemplo, pintando, ajeitando um telhado, esse bem, a benfeitoria que você realizou, é uma benfeitoria chamada necessária. Ela é necessária para manter o patrimônio. Varrer o bem, pintar o bem, ajeitar um telhado. E existem também as benfeitorias úteis. Úteis é aquela pelo qual você vai ampliar esse bem. Você vai dar um uso
a esse imóvel. Por exemplo, quando você faz a garagem, você está ampliando. Quando você pega e faz janelas de proteção, você está ampliando, você está valorizando esse patrimônio. Isso é algo útil. E algo necessário é aquilo que você está ali para conservar o patrimônio. E também existe, por fim, as benfeitorias voluptárias. Essas voluptárias quer dizer ornamentar. É uma casa que você pintou, que é algo necessário, uma benfeitoria necessária, e que diante dessa pintura, a pessoa foi lá e colocou uma coluna grega, romana, ou colocou lá uma estátua de um leão, por exemplo. Outras donas de casa, outras pessoas colocam cactos. Então tudo isso é só para ornamentar, deixar mais belo o patrimônio. Então essas são as benfeitorias. Voluptárias, que é simplesmente para deixar mais belo. As úteis, que é a ampliação do patrimônio, é valorizar, é aumentar o bem. E as necessárias, que é para você manter esse patrimônio. Muito obrigado, meu nome é Adriano e até um segundo momento.